Bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui na nossa segunda aula dentro do ciclo 1 de Química 2 IFES Campo Serra, Mecatrônica e Informática. Um ótimo dia para todos nós. Bem, hoje nós iremos falar da quinina e da hidroxicloroquina. A tão famosa hidroxicloroquina, tão falada nesse momento de pandemia. O que é a hidroxicloroquina? Qual é a estrutura química dela? É uma substância sintética? É uma substância natural? De fato, ela pode conter o vírus da Covid-19? E a quinina, onde que entra nessa história? Bem, eu vou começar nesse primeiro vídeo falando um pouco da história da quinina, que é uma história fascinante. E a gente entender um pouco dessa história é entender um pouco da história da química orgânica. Porque sim, esses dois compostos são compostos orgânicos. O que eu quero dizer quando eu falo que um composto é orgânico? Eu estou querendo dizer claramente, que na constituição química nós teremos a presença obrigatória de carbono, hidrogênio ou então oxigênio e nitrogênio. Esses quatro elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são conhecidos como elementos organógenos, porque são os formadores principais dos compostos orgânicos. Antigamente existia a teoria da força vital, que somente os seres vivos seriam capazes de produzir esses compostos, que teriam essa força vital. No entanto, nós sabemos que isso não é verdade, porque hoje já é possível, dentro dos laboratórios de química, produzir esses compostos. São compostos sintéticos produzidos no laboratório. E inúmeros compostos orgânicos sintéticos nós temos por aí. Ou basta olhar aqui, né? Basta olhar para uma tinta de cabelo, basta olhar para um shampoo, basta olhar para um batom. Então, tudo isso são compostos orgânicos sintéticos que estão presentes, né? Vários fármacos também são sintéticos. Enfim, e aí existe uma grande correlação entre a quinina e a hidroxicloroquina, porque a quinina, ela é um produto natural, ela é extraído das cascas de uma espécie de planta pertencente ao gênero Cinchona da família Rubiácea. Ao contrário da hidroxicloroquina, ela é uma substância orgânica sintética produzida em laboratório de química. Mas qual é a relação entre essas duas substâncias? Sim, as duas são usadas para combater a malária, febre e também têm poder analgésicas. Bem, mas como que aconteceu toda essa história? E a história da quinina, ela é linda. A história da quinina, ela começa lá no Peru, com os índios que viviam lá naquela época. E muita gratidão e honra a todos os índios em todos os lugares. Obrigada. Gratidão pela existência de vocês. Gratidão, muita gratidão. Que vocês sejam respeitados e honrados em todas essas terras. Bem, então, existia uma condessa espanhola naquele local. E ela foi acometida por uma forte febre. E os índios da região deram uma poção das cascas de uma planta conhecida popularmente como quina-quina. Aqui no Brasil, ela também é conhecida como quina-quina. É um dos nomes, né, para as espécies de cinchona. Pois então, mas até então, essa espécie vegetal não era catalogada, não era conhecida. Isso aconteceu em torno de 1600, 1630. Então, após essa descoberta maravilhosa, não pelos índios, né? Porque os índios já conheciam, já tinham essa sabedoria maravilhosa. Mas os jesuítas, os padres da época, levaram esse conhecimento para Roma. Então, esse conhecimento passou a ser difundido na Europa e despertou muita curiosidade, óbvio. E após 100 anos, por que 100 anos, né? 100 anos foi onde alguns franceses conseguiram ir até o local para fazer a catalogação botânica, taxonômica da planta. Esse tempo foi em função da difícil localidade dessas plantas, porque elas não estavam localizadas em locais de fácil acesso. Então, por isso aí esses 100 anos, né? E então as espécies foram então catalogadas botanicamente e surge assim um novo gênero.
Esse gênero recebeu o nome de cinchona em homenagem a essa condessa, porque o nome dela era, vou fazer uma cola aqui, o nome dela era Chinchon. Essa condessa tinha um nome de Chinchon. Então, em homenagem ao nome da condessa, foi dado o nome cinchona para esse gênero, da família Rubiácea, que é a mesma família do café. Então, família, gênero e espécies, ok? O café é da mesma família das espécies de cinchona. Gente, os índios deveriam ter tido essa homenagem. Então, vamos ficar aí alertas para isso, certo? Ok. Então, em 1700 ela foi catalogada. Pois bem, e aonde que entra a química orgânica aí, gente? Por volta de 1800, dois químicos franceses, dois Giuseppes, Giuseppe Pelletier, Giuseppe Caventou. Eles isolam, então, em 1820, o princípio ativo, a substância que tem ação especificamente no tratamento da malária, né? Além também de combater febre. Em 1820, então, a estrutura química, né, foi descoberta. Eles descobriram a estrutura química dessa quinina. Então, eles extraíram das cascas, fizeram um extrato, e do extrato, usando técnicas de cromatografia, de isolamento, eles conseguem, então, isolar essa substância orgânica, que é o princípio ativo, porque é ela que tem ação antimalárica em relação às cascas da cinchona, e descobre a estrutura química da cinchona. Lógico que nessa época, em 1820, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, como ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de carbono, espectrometria de massa, por exemplo, eletrospray, que é muito mais sensível. Então, naquela época, lógico que a estrutura química ela não estava totalmente elucidada, né? Os carbonos assimétricos, eles não sabiam dos carbonos assimétricos, e nós ainda iremos estudar a questão dos carbonos assimétricos. Enfim, a questão é que a quinina, que tem essa estrutura química aqui, ela não é uma estrutura tão simples. Então, gente, mais de 400 anos para fazer a síntese desse composto. A natureza é perfeita, né? A natureza faz, mas nós aqui, difícil. Então, depois de 400 anos que eles conseguiram, através de reações químicas dentro do laboratório, produzir a quinina. Porém, essas reações não foram... não são economicamente viáveis para a indústria farmacêutica. Então, nós não temos a quinina sintética, ok? Toda a quinina, ela vem sim das plantas. E isso gerou muito dinheiro, rolou muito dinheiro nessa época. O Peru, Colômbia, Bolívia... Bem, não sei se é Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, não tem Colômbia nessa história, não. Eles produziam, eles tinham plantações, né, de cinchona, e eles exportavam isso para a Europa, para os Estados Unidos, e eles monopolizaram as sementes, mas enfim, né, conseguiram na época contrabandear essas sementes, e aí essas plantações então foram para outros lugares, Estados Unidos e países da Europa. E aonde que entra o Brasil? Nós podemos encontrar espécies de cinchona no Brasil, sim, principalmente na Amazônia. E parte da Amazônia já foi devastada em decorrência dessas espécies de cinchona, tá? Que eles exportavam a cinchona para fora, né? E aqui, gente, entra um grande alerta. Nós temos um país tão grande, tão rico. Nós precisamos de conscientizar e de explorar e aumentar essa questão do agronegócios com plantação de espécies medicinais que já estão comprovadas, que têm ação farmacológica, que tem toda forma de uso, que tem os efeitos adversos, as contraindicações. Nós não temos isso aqui no nosso país, é muito pouco. É muito pouco. Você vê a aloe arborensis, que tem uma atividade farmacológica incrível. Nós não temos produção dessa espécie de planta no país, né? Em outros países existem plantações enormes dessa espécie de planta. Eles fazem um extrato e vendem, sabe? Pode olhar na internet, vendem os extratos. É muito dinheiro envolvido. E nós estamos atrás, né? Então, está faltando uma consciência e que esse conhecimento ele possa ser expandido,
né? É uma das coisas que eu gostaria que acontecesse no futuro próximo. Mas enfim, fica aí a dica para todos nós. Então, voltando à história da cinchona, existem 4 espécies importantes onde é possível encontrar a quinina, que é a cinchona officinalis. Eu vou fazer a cola aqui, tá, galera? Enquanto isso, vocês vão só observando a estrutura da quinina. Fica de olho na estrutura da quinina. Cinchona pubensis, cinchona caliçaia e cinchona ladgeriana. A cinchona ladgeriana é a que produz maior porcentagem de quinina, ok? Lembrando, gente, que o reconhecimento botânico da espécie, ela é fundamental, tá? Você tem que fazer um reconhecimento botânico correto, porque a história com o produto natural começa aí, porque você pode estar achando que está tomando uma planta X, mas pode estar tomando uma planta Y. Os compostos químicos são completamente diferentes. Na época que eu dei aula para o curso de farmácia, eu tinha alunos de iniciação científica e nós fazíamos controle de qualidade de vários fitoterápicos. A gente comprava e nós fazíamos as análises químicas e era incrível, porque muitas não batiam, não tinham os compostos químicos que deveriam ter. E ao contrário, tinham compostos químicos que eram até prejudiciais à saúde. Então nós precisamos ficar atento a essa questão, né? Sempre tendo essa consciência, né? Onde que eu estou comprando esse produto natural? Mesmo que eu vá fazer uso, né, e pegar isso em algum lugar, eu tenho que ter a identificação botânica correta. E lembrando, gente, que essa história que a gente tem muito costume de ir lá no mato, porque lá tem essa planta que tem tal nome, e pegar, isso também não é correto. Nós precisamos plantar, fazer hortas, e então fazer uso dessas plantas, ok? Então aqui eu tenho uma fotinho da cinchona officinalis. E, gente, um dos órgãos mais importantes para o reconhecimento de uma planta são as flores. Mas sim, existem aqueles conhecedores, os índios, os mateiros, eles conhecem muito. Às vezes sem a flor eles conhecem, é batata, é real, porque eu já conheci e eu sei. Durante o meu doutorado eu precisei de um mateiro para poder encontrar a minha planta. E lógico, fiz a coleta e mandei para a curadora do gênero no Brasil. Né, no caso da minha planta, que é do gênero Rauwolfia. E aí ela confirmou e o mateiro estava correto. Da mesma forma que também uma outra espécie de Rauwolfia foi com indicação dos índios, né? Então os índios indicaram, falaram que aquela era Rauwolfia grandiflora. Foi até meu irmão que tem contato com esses índios no norte do nosso estado, no Espírito Santo. E aí mandei também para a curadora do gênero, que é a pessoa especialista nesse gênero no Brasil, e ela realmente, é Rauwolfia grandiflora. E teve uma outra planta, que também estudei no meu doutorado, que meu irmão passando de carro, viu, porque eu tinha a foto, e ele viu e ela estava com flor, então através da flor ele conseguiu identificar a planta, e aí nós fizemos a coleta e foi mandado para a botânica, e aí foi é a Rauwolfia capixaba. E eu ainda estou, né, para poder plantar essas espécies de Rauwolfia e quero fazer isso no futuro bem próximo. Pessoal, então olha, a história da quinina é essa, é uma história linda. E o mais interessante é que eles levaram mais de 400 anos para fazer a síntese da quinina. Apesar dela não ser viável economicamente, né, não é usada na indústria farmacêutica, a síntese dela existe. E teve um químico, que ele tinha um laboratório em casa, que é o meu sonho, né, que naquela época era dessa forma, né, as pessoas tinham um laboratório em casa. E aí ele foi, né, para poder fazer a síntese da quinina, porque óbvio, gente, a síntese de um fármaco gera muito dinheiro, imagina. E ele não conseguiu produzir a quinina, mas ele produziu uma substância que tinha uma cor púrpura muito bonita. E aí ele resolveu testar aquilo que ele tinha produzido, que era tão lindo, para corante em papel e tecido. E sabe o que aconteceu? Funcionou. E surgiu através disso a primeira indústria de corantes. E o cara ficou milionário. Incrível, né? É incrível, as coisas acontecem de uma forma inesperada. Então, pessoal, vamos observar a estrutura da quinina.
E no próximo vídeo eu volto falando somente sobre a estrutura da quinina. Eu vou terminar aqui para não ficar muito longo, mas essa é a história da quinina, que é até hoje, gente, a melhor substância no combate da malária. Não existe outra. Os efeitos adversos da quinina são mínimos. Mínimos. Então, termino aqui. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado da história da quinina. Grande beijo!